Olá, minha amiga, olá, meu amigo leitor do Novo, eu sou o Luan Xavier e a gente está aqui para dar seguimento à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade do Natal, a eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro. Essa é a quinta entrevista. A gente já trouxe aqui o Kelvis Lima, o professor Robério, a Rosália do PSTU, o Freitas Júnior, candidato da Rede de Sustentabilidade, e hoje, como você já está vendo aí no vídeo, a gente tem aqui o deputado estadual Fernando Mineiro, ele que é candidato pelo PT. E hoje aqui ao meu lado, o Igor Jacome, nosso repórter de política e economia, vai fazer essa entrevista aqui junto com você. Como a gente sempre tem feito, a gente já faz o convite para que você participe, ajude a fazer essa live. Manda aí a sua pergunta nos comentários, marca seus amigos, junta aí a militância, vai compartilhando e mandando suas perguntas para que a gente vá passando aqui para o Fernando Mineiro. Ele que é deputado estadual, nasceu na cidade de Curvelo, Minas Gerais, tem 59 anos, formado em Biologia pela UFRN e é professor da Rede Estadual de Ensino. Desde já, em nome da redação aqui do Novo, deputado, eu agradeço pela sua presença, sua vinda até aqui para dialogar com o nosso eleitor, com o seu eleitor, para a gente, você falar de suas propostas e a gente assim dar mais argumentos, subsídios, mais base para quem está nos assistindo, para que possa votar conscientemente no próximo dia 2 de outubro. Boa tarde. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Igor. Boa tarde você que está ligado aí na live. Bacana, eu quero parabenizar aí o Novo pela iniciativa. É legal esse processo eleitoral que a gente está vivendo. Quanto mais oportunidades a gente tiver de conversar sobre as nossas ideias, melhor. Então, parabéns aí ao Novo por essa iniciativa aí. Esperar que ela se reproduza em outros momentos também na vida da cidade, né? Afinal de contas, nós estamos decidindo aqui o destino da cidade, quem vai conduzir o destino da cidade nos próximos 4 anos. Então, bacana aí, o Novo tá junto. Legal. Então, como eu disse, você pode participar, você deve participar, manda sua pergunta. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas, já recebeu, desde quando a gente começou a divulgar essa entrevista com o Mineiro, algumas pessoas já mandaram algumas perguntas, a gente selecionou aqui na redação. E eu queria saber, já de início, candidato, queria que o senhor fizesse uma avaliação da gestão de Carlos Eduardo. É uma briga de 6 contra 1. São 7 candidatos, onde todos os 6 têm apontado falhas, têm apontado problemas que Natal tem enfrentado. O nosso eleitor também tem nos trazido e nos contado reclamações, e eu queria que o senhor fizesse essa avaliação inicial. O que é que te faz querer virar prefeito da cidade de Natal? Luan, você sabe, não é uma briga de 6 contra 1, é uma briga de 10 anos frente a uma gestão e uma cidade que precisa avançar. Eu acho que essa é a principal disputa, Você tem um administrador que está há 10 anos frente à gestão, a sua vice tem mais 10, então se você somar aí, nós temos 20 anos das mesmas pessoas frente à gestão, então acho que é uma disputa para a gente romper, dar um outro salto, aí em frente, seguir em frente, pensar outras maneiras. Eu tenho dito que Natal é muito marcada, bacana, cidade linda, maravilhosa, etc. Mas assim, a gestão é muito capitanias hereditárias, Então são os mesmos, é o filhotismo muito forte na política. Eu acho que precisa dar outras oportunidades, outro olhar sobre a questão administrativa. Estou convencendo disso, eu acho que Natal precisa modernizar a sua gestão, precisa dialogar, precisa abrir para participação, chamar outros setores para pensar. Se você olhar, a cidade é muito atrasada em termos administrativos. Você conhece outras cidades, você anda, vê coisas que acontecem em outras cidades, e eu fico me perguntando, por que não aqui em Natal? Então nós estamos fazendo essa conversa de a Natal como a gente quer, como as pessoas pensam na cidade, e para isso você precisa ter a tradição de diálogo, precisa ter a convicção que é através do diálogo, da discussão, de se apresentar, se colocar posições que você vai avançar. Então a minha trajetória é isso, minha trajetória é uma trajetória de mais de 3 décadas aí na política, exercendo o diálogo, assumindo posições e também ouvindo outras posições e respeitando todas elas, desde que seja no campo da política. Deputado, o senhor fala de uma gestão aí que já são de 10 anos, de um mesmo grupo político, mas qual é vamos dizer assim, o PT tem uma parcela de culpa, já que ele em 2012, por exemplo, no segundo turno apoiou o Carlos Eduardo, em 2008 teve o apoio do Carlos Eduardo quando lançou a deputada, hoje a senadora Fátima Bezerra. O PT tem uma participação nisso também? Não, tem, o PT tem responsabilidade de participação, porque no segundo turno nós indicamos o voto do Carlos Eduardo, porque você tinha 2 caminhos no segundo turno de 2012. Você tinha o Hermano,
que era o candidato dos Alves, apoiado por uma coligação, inclusive por Rosalba à época, você se lembra disso, e o Carlos. Então, nós optamos por aquilo que era menos ruim entre aquele cenário. A eleição de 2 turnos é isso, né? Você, no primeiro turno, você vota naqueles candidatos que você tem mais afinidades, que é o primeiro turno. No segundo turno, o resto das 2 alternativas. E nós, naquele momento, achamos que diante daquela alternativa, o caminho era esse mesmo. Não tem nenhum problema com isso. Se repetisse aquela situação, nós teríamos a posição de escolher o que seria menos ruim para a cidade. Nós agora não estamos escolhendo o menos ruim, nós estamos querendo escolher o que é melhor para a cidade. É o primeiro turno, não é? É o que é melhor para a cidade. Nós estamos convencidos que o melhor para a cidade é o que nós conseguimos organizar na Frente Popular da Cidadania, que é formada pelo PT, pelo PCdoB, que é representada pela minha candidatura e a candidatura da Carla, que é uma jovem advogada, que é a nossa vice, e uma chapa de 50 vereadores e vereadoras, 20 do PT, 30 do PCdoB. Que outra coisa interessante, as pessoas precisam se tocar, que a eleição do prefeito é muito importante também, a eleição para a Câmara Municipal, né? Então, as práticas que a gente condena na política que estão no parlamento é muito forte aqui na Câmara Municipal. Só para você ter uma ideia, 4 ou 5 vereadores atuais vão disputar a eleição porque tem processo. Então, precisamos renovar a Câmara. Então, eu estou dizendo, vota em mim, né, e vote também nos candidatos a vereador, a vereadora do PT, do PCdoB, que faz a nossa chapa. Eu vou insistir nesse tema porque todo mundo que passou aqui, né, eu acho que os 4 candidatos que passaram aqui até agora, todos eles criticaram essa postura do PT em 2012 de ter indicado o voto, né, de ter, enfim, direcionado o voto para Carlos Eduardo no segundo turno frente ao Hermano Moraes. E havia a posição também, havia a possibilidade do PT ficar neutro, como foi... enfim, como defende o Roberto Paulino, como defendeu também aqui o Kelps Lima, todos eles atacaram muito essa posição do partido. Em virtude dessa repercussão, num outro cenário hoje, você se arrepende ou num outro cenário hoje ficaria neutro? Haveria essa possibilidade? Não, eu não faço política com si, viu, Luan? História não tem si, né? História você está ali e se posiciona. Você citou, um dos que você citou aí, só acha que vale o voto nele, né? Agora, o Kelps apoiou também outros candidatos, ele participava da gestão da Micasa, ele apoiou outros candidatos também. Eu acho que você deve estar enganado, ele não deve ter criticado a gente por ter apoiado o Carlos, não, até porque ele teve apoio, participou de coligação desse pessoal. Agora, o Robério, certamente acha que só vota o voto quando é dele, mas é o direito dele fazer política, entendeu? Eu quero repetir aqui, a eleição é em 2 turnos. No primeiro turno a gente vota naquele candidato que a gente tem mais afinidades, né? No segundo turno a gente vai escolher entre os 2. Tem gente que prefere lavar as mãos, eu acho que não, acho que no segundo turno você tem que se posicionar, sim. Tanto é que eu, inclusive, quero agora, no segundo turno, eu vou passar para o segundo turno, né? Nós estamos trabalhando para ir para o segundo turno e vou conversar, sim, com o Robério, com o Rosário, com o Kevin, vou chamar os eleitores deles, inclusive, para nos apoiar no segundo turno. Eleição é isso. E é tão assim que é assim que se comporta a sociedade, não é? Porque as pessoas votam nos candidatos do primeiro turno e no segundo turno eles vão, majoritariamente, votam nos candidatos que ficaram para, digamos assim, a decisão final. É assim que se dá o processo eleitoral. Quando o governador Robson Faria foi eleito, né, em outubro de 2014, eu lembro que lá na festa, na comemoração, ele te lançou como candidato dele a esse pleito, mas agora ele preferiu não indicar ninguém, não apoiar ninguém nesse primeiro turno, embora já tenha prometido que vai se posicionar no segundo turno. Nessa sua lógica, esse apoio dele também vai ser bem-vindo? Olha, nós vamos conversar com todos os eleitores, né? Queremos voto de todos os eleitores, né? E você deve se lembrar também de como você se lembrou de 2014, deve se lembrar também que eu falei que, independente dele, eu seria candidato à posição dele. Eu sou candidato do PT, não sou candidato do partido dele, né? Então, minha posição independia como, de fato, não teve nenhuma relação com isso. Então, nós vamos conversar com todos os eleitores no segundo turno, porque é isso, no primeiro turno você escolhe aquilo que você tem mais afinidades, no segundo turno você escolhe entre os que ficaram, que a maioria da sociedade decidiu. Então é por isso que as eleições se dão em 2 turnos. Você falou agora bastante do PT. O PT agora, a nível nacional, tem esse momento do impeachment, o presidente perdeu o cargo, né, Dilma. Isso prejudica a campanha de vocês? Ajuda? Como é que você vê esse momento? Olha, eu acho que são dois embates diferentes, Igor. O debate nacional, hoje cada vez mais está configurado o golpe, não só no Brasil. No Brasil que ainda setores da imprensa ainda temam a tentar tampar o sol com a peneira. Mas se pega os principais jornais internacionais, estão aí já qualificando, né, o golpe como ele foi, o golpe parlamentar. Cada vez mais, eu tenho andado muito nos bairros, porque a eleição
possibilita você chegar nos bairros, você falar com as pessoas, né? Você tem a oportunidade de falar com as pessoas mais fácil no processo eleitoral. As pessoas estão se tocando muito disso, né? É um grande golpe. O que fizeram com a Dilma é um absurdo, né? Uma mulher honesta que teve uma postura muito clara de não ceder à chantagem, e esse grupo, né? Uma gangue, né? Ali majoritariamente instalou-se e tomou conta desse processo, que está sendo denunciado. Então, tanto é que existem hoje várias mobilizações em todo o Brasil, inclusive aqui na próxima quarta-feira, também tem atos também. Então, são dois processos diferentes. As pessoas... Mas o senhor não acha que a imagem do partido está manchada por causa da Lava Jato e tudo isso? Mas se você pegar, a maioria dos envolvidos na Lava Jato nem são do PT, Igor. Se você pegar lá os 30 e poucos que já estão condenados, a maioria não é nem do PT. O problema é que tem uma indignação seletiva em relação nisso, né? O PT acaba sendo mais malhado do que os outros, mas a maioria não é nem do PT, cara. A maioria, inclusive, são desses que estão aí. O próprio Temer é citado, o Serra é citado, o Jucá, inclusive, falou lá. Então, mas o senhor não considera que o PT foi o que teve a imagem mais abalada nesse processo? Porque teve uma coisa muito direcionada para bancar. Eu considero sim, isso é óbvio, né? Porque teve uma coisa muito direcionada. Mas se você olhar os dados, eu estou falando de dados, né? Uma coisa é o PT ser o alvo prioritário desse processo, outra coisa são os dados, o que é concreto, né? Então, a maioria dos envolvidos, não sou nem do Partido dos Trabalhadores, quem tem o Partido dos Trabalhadores envolvido está lá pagando as suas penas lá. Então, a maioria são de outros partidos. E se você olhar, o PT fez mais bem à sociedade do que mal à sociedade. Pega o Rio Grande do Norte. Como é que era o Rio Grande do Norte antes do governo do Lula, antes do governo da Dilma? Pega, por exemplo, o ensino superior, os IEFs, pega, por exemplo, os programas do Minha Casa Minha Vida, a agricultura familiar, as oportunidades para os jovens. Então, esse é um debate que ficará na história, marcado na história. Vai ser sempre uma disputa de narrativa. Vocês são da imprensa, sabem que a imprensa é narrativa dos fatos, né? Então, é isso que nós estamos disputando, a leitura sobre o que acontece. Então, eu faço esse debate com muita tranquilidade, porque eu tenho absoluta e tranquila certeza que o PT fez mais bem à sociedade brasileira do que mal. Aliás, você sabe que é pelo bem que o PT fez que ele foi tirado, a Dilma foi tirada. Está aí o que os caras estão fazendo com o teto das despesas, está aí hoje, inclusive, anunciando medidas muito atrasadas, conservadoras, está aí a suspensão dos programas de combate ao analfabetismo, Brasil alfabetizado, está aí o corte dos recursos para os investimentos. Então, é uma disputa, não é? E está aí o processo de privatização do patrimônio brasileiro e com, digamos assim, o grande foco, a questão da Petrobras, aqui inclusive no estado, chamados Campos Maduros. Eu vou voltar ao convite, né, para que você participe, mande sua pergunta aqui para a gente. Já estamos recebendo aqui algumas perguntas e no nosso site do Novo, você está vendo aqui na tarjeta aqui embaixo, a gente está com a notícia dizendo que o deputado Rogério Marinho e o Garibaldi Alves foram vaiados, chamados de golpistas, justamente por pessoas contrárias ao golpe, né, à saída da presidente Dilma Rousseff do Comando Máximo da Nação. Vou aproveitar o deputado aqui para comentar esse assunto, né? A militância tem ido para a rua, a gente tem visto em todo o Brasil que as pessoas estão indo à rua, estão denunciando aquilo que se acredita ser um golpe, denunciando a saída da presidente Dilma, e isso tem sido um pouco forte aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem visto que nos últimos anos o PT tem tido uma participação forte nas ruas. Dentro disso que o Igor perguntou, da imagem do partido ter sido abalada, você acha que, com esse apoio que o PT tem tido aqui, da juventude e tal, você acha que isso pode ser amenizado? Eu não tenho dúvida. São disputas de concepções e narrativas sobre a história. Até porque a nossa candidatura, a minha e da Carla, ela é a única candidatura que se posicionou contra o golpe. No palanque da situação está aqui, está o DEM, está o PMDB, estão aí os golpistas, os golpistas prioritários, chefes do golpismo no Brasil, apoia a candidatura da situação. Outras candidaturas também estão envolvidas, do PSDB, e outros acham que não teve nem golpe. Tem gente que acha que não teve nem golpe no Brasil. A nossa candidatura é a única candidatura que participou, que ajuda, que batalha, que vai à luta e denuncia. A denúncia, ela não é a denúncia da questão do mandato da Dilma, é mais do que isso, é da questão da democracia, cara. Tem jogo no Brasil, olha só, 54 milhões de votos elege uma pessoa, aqui no Rio Grande do Norte 70% da população, e aí se configura uma maioria parlamentar, e o cara resolve essa maioria parlamentar, inventa uma história, aí vai e tira a pessoa. Ora, qual foi a razão, qual é o discurso? Era a questão da pedalada fiscal. Você sabe que hoje é segunda, sexta, quinta-feira, os caras mudaram o mecanismo da questão do orçamento. Então, a partir de quinta-feira, está permitido pedalada fiscal no Brasil, cara.
Os caras mudaram na Câmara, botaram a lei, mudando o mecanismo de trabalhar a questão do orçamento. Isso é um assinte, né? Um descaramento absoluto na política. Olha, como é que você tira uma presidente argumentando legalmente a questão da pedalada fiscal e depois, uma semana depois, você muda a lei e legaliza a pedalada, o que é chamado de pedalada fiscal, cara, é um assinte. E como é que você, por exemplo, se é CRI, por que não tirar os direitos políticos da Dilma? Olha que coisa contraditória. Né? Os caras ficaram tão arrependidos que depois eles mesmos não tiraram o direito político da Dilma. Né? Então, eles inventaram o crime, arranjaram a criminosa depois, né? E depois inocentaram a criminosa. Eu só queria tirar mesmo. Então, é um negócio descarado, coisa de republiqueta. Né? Você explicar isso para jornalismo internacional é muito difícil. Bom, felizmente, no Brasil, vocês sabem, né? Faz o trabalho honesto, faz o trabalho legal de informar, mas o jornalismo no Brasil não é isso. Né? O jornalismo no Brasil, a maioria da parte da imprensa brasileira aderiu ao golpe, não só agora de 64 também, então faz parte, né, da disputa política também, né, das narrativas da sociedade. Depois os caras vão lá e pedem desculpa, a Globo pediu desculpa, a Folha pediu desculpa, mas continuam fazendo um descaramento que sempre fizeram. O pessoal está entrando aqui, está participando e está chegando aqui uma pergunta do Cláudio, que ele está perguntando aqui o seguinte: o senhor tem tido, segundo as últimas pesquisas, uma das maiores rejeições. Como fazer para reverter esse quadro? Olha, não sei com o Cláudio qual a pesquisa que ele está lendo, né? Não foi isso que o Ibope disse. E não foi isso, por exemplo, que a Consult disse. Né? Não sei qual é a pesquisa que ele está lendo. Né? Tem pesquisa para todo gosto e todo bolso, viu, Cláudio? Né? Vou pegar uma pesquisa da empresa daqui, da Consult. Em junho, os caras tinham me dado 24% de rejeição. A última pesquisa que saiu agora, em agosto, eu tinha 14%. Né? Em 2012, eu fiz uma disputa política, quase fui para o segundo turno, tinha rejeição de 22%. Eu não sei qual. Cláudio, manda aí para mim, meu e-mail é mineiropt@gmail.com. Manda essa pesquisa aí para mim, Cláudio. Eu acho que você estava falando dela aí, manda aí para mim analisar. Eu não conheço essa não. Eu conheço as que foram publicadas, você deve ter alguma outra aí, mas mande aí. mineiropt@gmail.com. Mande aí que eu te respondo, a gente conversa sobre as pesquisas. O Alisson Almeida está aqui conectado com a gente também. Ele quer saber o seguinte: se o senhor acha que a redução do tempo de campanha prejudica os adversários do atual prefeito? É difícil saber. A redução do tempo de campanha, digamos assim, reforça a inércia, né? Assim, reforça quem está no governo, porque você tem uma inércia na sociedade, as pessoas não vão. Quem tem feito campanha de rua mesmo, assim, de ir, de conversar, é a nossa campanha, a minha e da Carla. A gente anda de todos os dias conversando com as pessoas. Em todos os bairros, já andamos 10 bairros de Natal. Vamos andar todos os 35 bairros da cidade, conversando com as pessoas, ouvindo as sugestões, as críticas, os reclamos das pessoas. Então, assim, a redução do tempo de campanha, a metade do tempo permitido, você tem que estar acelerado, né? Você tem que correr mais. E ganha quem está na inércia, digamos assim, ganha quem está no governo. Mas é muito relativo isso, né? Eu acho que nessa reta final as pessoas vão levantar. A gente tem sentido muito isso nas redes, as pessoas estão participando mais das eleições, nas redes sociais, tem muitos debates, tem muitos portais que fazem debates, muitas pessoas que têm ações nas redes sociais chamam, então é uma coisa legal também. Acho que começa agora, nesse último mês, faltam 27 dias para as eleições, começa a ter uma coisa bacana aí para a participação. Na eleição passada, o senhor disse que foi quase o segundo turno, não foi. Qual é o diferencial dessa campanha que o senhor vai apresentar para o eleitor para incentivar que ele o coloque no segundo turno? Não é nem o que eu vou apresentar, é porque um grande adversário nosso, 2012, era as pessoas acreditarem que ia ter segundo turno. Entendeu? E o senhor acredita, esse ano está mais fácil acreditar? Eu acho, não é questão de acreditar, os dados estão aí, né? Está apontando o segundo turno, né? Então haverá segundo turno em Natal. Nós estamos trabalhando para ir para o segundo turno, né? Esse é o trabalho que a gente tem feito, né? Em 2012 era mais difícil. Eu me lembro que eu ficava insistindo, toda a mídia, os portais, tudo ficava dizendo, não vai ter, então eu ficava insistindo meio ali, voz solitária, né? Dizendo que teria segundo turno, né? Quem acompanhou sabe disso, sabe o que eu estou dizendo. Eu acho que hoje tem mais um certo consenso que haverá segundo turno, né? Mudando um pouquinho de assunto, o senhor tem mais ou menos 1 minuto e meio na propaganda na TV, né? A gente tem visto pouco a estrela que é o símbolo do PT e a cor vermelha. Isso tem alguma coisa a ver com essa questão da imagem do PT hoje? Eu acho que você que está vendo pouco são os programas, cara. Você quer uma estrela maior do que o Lula? Não, eu tô falando estrela sim. Eu ando de vermelho, eu acho engraçado esse tipo. O cara inventou, outro dia eu vi acho que foi um portal que inventou esse negócio, o pessoal fica repetindo sem olhar os programas. Você está vendo pouco programa, cara. Mas olha aí, o adesivo do senhor é
é uma bola. Mas eu tô vermelho. Meu 13, cara. Eu tô vermelho. Você quer uma estrela grandona? Eu vou dar uma estrela grandona pra você. Você quer? Eu vou mandar pra você, viu, cara? A estrela, minha cor é vermelha, cara. Então não tem como. Se fosse a estrela maior do PT, o portal inventou esse negócio. Eu fiquei rindo. O mesmo portal que disse outro dia, que foi lá na convenção, fez uma foto que tinha pouca gente da coisa. Foi antes do Lula chegar, né? Aí inventou essa lorota e tem gente que vai repetindo. Você não tá vendo os nossos programas, cara? Assisti hoje. Ah, viu? E tava lá, tava de vermelho lá, não? Viu, não? Tava, pois é, tá vendo aí? Até você tá concordando aí. Olha, então lá de vermelho. Mas eu sou vermelha. Vermelho é a cor mais quente, viu? Mas eu gosto de todas as cores também, viu? Ele. O Jefferson Andrade aqui está comentando mineiro mais preparado para administrar Natal. E o Beto Leite está querendo saber aqui sobre alianças. O que é que mudou do mineiro que apoiou o Carlos Eduardo no segundo turno de 2012 para o mineiro que é candidato hoje? Não mudou nada, Beto. Porque acho que ele não viu explicar. Chegou agora, foi Beto? Chegou agora, Beto. Aí eu estava ligado desde o início. Ele não viu explicação. Em 2012 eu fui candidato. Não tive voto para ir para o segundo turno. Foram 2 para o segundo turno. Eu votei naquele que nós achamos que era menos prejudicial à cidade. Estou até convencido disso. Até para derrotar os Alves, o Henrique e tal ali. Agora eles estão tudo junto. Bacana, faz parte da política. Então eu estou aí. A única coisa que eu mudei é que eu estou mais velho, 2 anos mais velho, 4 anos mais velho, né? Mas tem as mesmas ideias aí, talvez até mais renovadas, viu, Beto? Se liga aí, porque está explicada essa questão do segundo turno. Primeiro turno, segundo turno é outra coisa. Primeiro turno é um voto, segundo turno é outro voto. O PCdoB na pré-campanha, desculpa você. O PCdoB na pré-campanha tinha um candidato apresentado, que era o Jorge Câmara. Em algum momento ele desistiu da disputa, resolveu fazer uma coligação com o PT. Por quê? Como foi que surgiu isso? O primeiro, o Jorge é um grande quadro, né, do Estado, não é de Natal, né, do Estado como um todo, tem um trabalho muito legal, relacionado muito com a cidade, tem um mandato muito importante. Eu sou muito grato à aliança do PCdoB conosco, né? O PCdoB tem uma postura muito legal, porque nós conseguimos fazer uma aliança de quem está na rua contra o golpe. Então o que mudou foi isso, entendeu? É a consciência de que a gente precisava estar unido. E quem está unido na luta pela democracia no Brasil contra o golpe? PT e PCdoB, desde o início, a gente não teve nenhuma dúvida sobre isso. Então nós estamos juntos aí. E agradeço muito o PCdoB, presidido pelo Jorge Câmara, um grande vereador, que mais do que merece a reeleição, junto com o Hugo, com o Lucena, merece a renovação e trazer novos nomes para a Câmara Municipal aí. Essa que é a questão, a união de aqueles que estão na rua contra o golpe. O pessoal está entrando aqui, a gente só pede que o debate está bem legal, né? Está bem acalorado aqui. A gente só pede que o pessoal mande as perguntas com um mínimo de conteúdo, né? A gente não vai passar adiante aqui nenhum tipo de comentário nem pró nem contra que ofenda nem o candidato nem os seus adversários, né? A gente vai manter aqui um nível sadio, né? E como a gente espera que a campanha inteira mantenha esse nível. Mas o que o pessoal está comentando muito aqui, deputado, é exatamente a questão das alianças. Eu queria saber o seguinte, o senhor mesmo falou que, né, pede o voto também para os candidatos a vereador, enfim. Eu queria saber se em nome da governabilidade, né, de um quadro que seja favorável à aplicação de projetos que a cidade precisa, se vale fazer qualquer tipo de aliança. É o que todo mundo está perguntando aqui, inclusive levando o debate para a esfera nacional, de Dilma se aliou com Renan, Dilma se aliou com Sarney, com Collor, enfim. O que é que vale, né, em nome da governabilidade? Eu faço política, mas eu tenho muitos limites nas questões da política, né, assim, no sentido das próprias alianças. Eu acho que as alianças são necessárias para a governabilidade. Agora, você tem limites. Dilma caiu exatamente porque ela impôs limites. Né? A história da Dilma é um bom exemplo disso, né? Ela impôs limites. O que aconteceu nas eleições de 2014? O Brasil saiu das eleições de 2014 com um Congresso muito conservador. Não sei se vocês já tiveram acesso à literatura que trata disso, porque já tem, inclusive, uma literatura, uma vasta literatura, tratando do perfil, né, do Congresso de 2014. É o perfil mais conservador dos últimos 50 anos do Brasil. Não é? Então, esse é um dado objetivo. Tem um relatório muito legal do DIAP, do Departamento de Assessoria Parlamentar, de dezembro de 2014, que ele traça o perfil do Congresso Nacional. Está disponível na página do DIAP. Eu recomendo, sempre que estou discutindo sobre o momento, eu recomendo a leitura desse relatório. Ele traça o perfil dos parlamentares. Lá e já mostrava o extremo assim, o conservadorismo desse Congresso. É um Congresso meio blindado de opinião pública e tal. E eles foram para cima com gosto. Tanto é o Congresso que elegeu o Cunha para presidente, né? E eles foram para cima da Dilma. Esse Congresso aí muito fechado em relação
a opinião pública. A Dilma, então, tem limites, ó, não vou, né, até aqui. Por isso ela caiu, não tem dúvida em relação a isso. Alianças, eu me sinto muito à vontade com as nossas alianças, né, do PT e o PCdoB aqui na campanha. Se a gente quiser, a gente podia ter feito outro desenho de alianças nas eleições municipais. A prova, inclusive, que a gente tem atenção a isso e tem limites em relação é a aliança que a gente fez agora. O senhor acabou de falar que a Dilma caiu justamente por causa por causa não ceder a gula. Dos limites que ela impôs. O senhor disse que tem limites. Sendo prefeito, o senhor conseguiria governar tendo esses limites? Lógico, sabe por quê? Porque você precisa ter, primeiro você tem que ter transparência em relação às coisas, né? Você tem que fazer as questões que devem ser feitas na cidade com muita transparência, com diálogo com a sociedade e com a Câmara Municipal. E eu não acredito que a Câmara Municipal de Natal vai ser o desenho da Câmara Federal, cara. Eu não acredito que ela vai ser renovada. A Câmara Municipal de Natal vai ser renovada esse ano. Eu acredito nisso, porque tem um sentimento, né, de cansaço desse tipo de política mais atrasada, mais conservadora. Tanto é que tem 4 ou 5 atuais vereadores que não foram candidatos porque tem processo. Então, há um sentimento, né, de renovação. E óbvio, nós vamos fazer pela minha experiência de viver no parlamento, de ter vindo da Câmara, de dialogar em relação a isso. Então é isso, eu acho que a sociedade precisa de gestão que dê qualidade de vida, que aponte para a questão da cidade, de renovação, inclusive nos métodos de se relacionar com o parlamento e se relacionar também com a sociedade civil. O Cláudio, né, que mandou aquela pergunta da pesquisa, ele mandou aqui de fato os links das 3 pesquisas, né? Pesquisa Consulte, Mineiro possui maior rejeição entre os pré-candidatos a prefeito, a pesquisa Ibope, que coloca aqui a Márcia Maia como dona da maior rejeição e você na segunda colocação, e outra pesquisa aqui que não estou conseguindo ver o nome, mas que diz também que a rejeição ao candidato do PT é 6 vezes maior do que as suas intenções de voto. Mas aí não é a pesquisa, é a matéria da pesquisa. Ele tá mandando o link das matérias da pesquisa. Eu me lembro dessa matéria. É legal assim, né? Porque o cara pegou o índice que eu tinha de votação e fez a conta. Só que ele faz essa conta só para mim. Você notou que quando a Márcia saiu em primeiro lugar da pesquisa de rejeição, ninguém mais falou em rejeição? Já notou? Ninguém falou, cara. Quando eu saí, e essa pesquisa da Consul já pegou, é matéria que ele pegou, não é a pesquisa. Ô, Cláudio, eu recomendo que você veja a última pesquisa. Essa que você está colocando aí, Cláudio, foi a 1ª de junho, que eu saí com 24%, esse link aí. Mas você não esqueceu de linkar a que eu tenho 14, cara. E eu acho que de 14, 24 está de bom tamanho, né? Eu preciso, né, de maioria da votação, né? Então, bacana aí. De 14 está melhor ainda. Da Consul também, Cláudio, você está mandando a matéria. Leia o relatório, Cláudio. Não leia esses caras. Tem uns blogs assim que o cara tem mais torcida, viu, Cláudio, do que posição de análise. Porque às vezes os caras escrevem, mas eles são torcedor, né, cara? Eles analisam. Não sei quem disse, se isso foi Itamar Franco, que os números não mentem. O que mente é a interpretação dos números. Eu acho bacana essa frase aí, né? E tem gente que pega um dado e fica fazendo viagem aí no dado, sabe nem para onde foi. Mas isso que ele mandou é link de matéria, cara. Tem que ler a pesquisa. Mas se você me mandar o seu e-mail, eu vou te mandar as pesquisas, os relatórios. O relatório do Ibope está no site do Ibope. Isso aí são as matérias. Eu sei até quem foi os jornais que ele procurou. São os portais, matéria de portal que ele mandou aí. A gente agradece a todo mundo que está entrando aqui, tem muitos comentários, a gente não tem como passar todos aqui, mas tem muita gente... Vai falar o seguinte, ó, mande para mim os comentários que eu tenho o maior prazer e depois... a gente já aproveita para, né, fechar aqui com a assessoria de campanha, que dá uma olhada, né, depois da live e responde ao pessoal que porventura a gente não consiga fazer até o fim da transmissão. Eu faço, mas se for no nível, né, se for baixaria eu bloqueio, viu? Eu trabalho em rede social assim, ó, cara, dialoga, critica, baixaria vai arranjar a turma dele, viu, cara? E lembrando que esse vídeo, assim que terminar, vai ficar disponível na página do Novo, né, facebook.com/Novo Jornal RN, assim como estão os vídeos das 4 entrevistas que a gente fez até aqui. Você que perdeu, vai lá olhar o que o Kelps, a Rosália, o professor Robério e o Freitas Júnior da Rede falaram quando estiveram por aqui, e assim você vai poder comparar melhor os candidatos. Deputado, tem muita gente comentando aqui sobre essa questão e eu queria saber o seguinte, diante desse quadro todo, né, nacional, corrupção, de investigações, de operações, muita gente está meio descrente com a política, né? A gente vê muito esse comentário de não voto em nenhum, não quero saber de política. Você tem visto isso na rua? E o que fazer para tentar fazer esse pessoal voltar a se interessar? Tem visto isso, tem dialogado sobre isso, Alain. Na verdade, eu tenho dito o seguinte, se as pessoas de bem se afastam da política, né, eles estão contribuindo
para que a política seja ocupada quem quer o mal da sociedade. Essa é a conversa que eu tenho tido para as pessoas. Então, assim, esse desânimo ele precisa ser enfrentado, é uma coisa grave. Não é só da agora, digamos assim, que está mais acirrado, aumentou. Mas como eu faço política há muito tempo, eu tenho mais de 3 décadas que milito na política, não é um fenômeno só local, é um fenômeno mundial. Quem acompanha os processos políticos em vários países do mundo, os países mais ou menos democráticos, então, sente esse processo. Você tem a forma de representação tradicional, na verdade, está em xeque, né? Você tem que buscar novas formas de representação, novos mecanismos de representação que as pessoas tenham acesso. Mas não é legal a pessoa dizer, não, é todo mundo igual. Eu tenho dito o seguinte, nem todo político é igual por uma razão muito simples, porque nem todo eleitor é igual, cara. Porque ninguém nasceu vereador, deputado, prefeito, governador, presidente. As pessoas são eleitas, né? E os eleitores não são iguais. Então, sempre eu digo isso para as pessoas, olha, nem todo político é igual, porque nem todo eleitor é igual, não é? Então, as pessoas, os políticos, ou quem são as representações públicas, elas foram eleitas, elas receberam votos, não é? Então, tem muito voto que é voto de troca, mas tem muito voto de opinião também. Então, eu acho que nós precisamos enfrentar esse problema. Porque não existe saída para a sociedade fora da política. Não existe. Se o cara está achando que a política é errada, entra na política e faz a boa política. Você está achando que a política é ruim, então você que é de bem, entra para a política, cara. Porque não existe saída para a sociedade fora da política. As saídas individuais, você vai buscar as questões espirituais, né, as questões de autoajuda espiritual e tal, são as saídas individuais. Mas as saídas, as soluções para as coisas coletivas só é possível através da política. Então a política é uma atividade fundamental para a sociedade. É a política que dá a baliza das relações entre as pessoas na sociedade. Então como é que eu vou rejeitar a política? Então, a gente tem que dar uma sacudida e estar buscando. Eu acredito muito que esse processo, ao fim e ao cabo, vai ser legal, porque as pessoas vão ficar mais críticas, as pessoas para votar vão procurar saber qual é a história das pessoas, né? Você tem que aprofundar a questão e manter a ideia do financiamento privado de campanha, a gente tem que acabar o fundo empresarial da campanha, né? A gente tem que criar mecanismo. Todo esse terremoto, ele vai ser positivo. Eu acredito que os próximos anos, as próximas gerações, terão uma relação mais saudável com a política, serão mais interativas, né, mais coletivas. Eu acho que tudo isso tem um saldo que é bom, que ajuda você a deixar para trás o que é ruim. Então, eu sinto assim, você está criando uma coisa nova na sociedade, mas aí do velho ainda te puxa para trás, entendeu? Do velho ainda te amarra ali, não deixa você avançar. Então, eu tenho esse descrédito, mas ao mesmo tempo também eu tenho encontrado muitas pessoas muito críticas, eu acho bacana. Eu até disse outro dia, eu prefiro encontrar uma pessoa desiludida com a política do que uma pessoa iludida com a política. Porque a desiludida você dialoga, entendeu? Você conversa, a pessoa rompeu aquela ilusão. Então é um terremoto, é um momento mais duro assim, mas eu sou otimista, cara. Eu acho que a sociedade vai avançar, e principalmente os jovens. Tem muita gente jovem participando da política, de outra maneira. Não da maneira como eu era jovem e tal. Então me dá muita energia quando eu vejo jovens. Nós fizemos um evento sábado, que tinha, assim, dezenas de jovens. É muito bacana. Assim, os jovens vinham. O PT, por exemplo, com todo... o PT, a crise... o PT cresceu pra caramba em número de filiações jovens, cara. Olha que coisa. Então, os jovens estão participando, né? Legal isso. Você vai nos bairros, assim, na periferia, a garotada tá fazendo coisas, entendeu? De várias maneiras. Então, são novas formas de participar da política. Isso me agrada, isso eu acho legal. Deputado, os municípios estão vivendo, sempre os prefeitos estão falando, um momento de crise. O PT agora saiu do governo federal. Como o senhor, sendo prefeito, conseguiria recursos a nível nacional, sabendo que tem uma oposição em Brasília, por exemplo, para gerir a cidade? Cara, porque é uma coisa muito simples e óbvia, né, Igor? A maior parte dos recursos para os municípios são garantias constitucionais, cara. Estão amarradas na Constituição. Mas para as grandes obras, investimentos... Não. Amarradas na Constituição, cara. São repassos constitucionais assegurados. Se assim fosse, o raciocínio radical desse pensamento seu seria o seguinte, cara, todo mundo tem que ter prefeitura com quem está na presidência da República. E não é assim no Brasil, cara. A história do Brasil é outra, entendeu? A história do Brasil é de convivência em níveis dos entes federados de diferentes formatações de partidos. Então, não é assim. Mas foi esse discurso, por exemplo, que ajudou a eleger a senadora Fátima, né? Em 2014, dizendo que era fundamental ter esse apoio em Brasília. Não foi esse discurso, não. O discurso que elegeu a Fátima foi a história da Fátima, cara. Não foi discurso. Foi a história da Fátima, foi prática da Fátima.
foi realização da Fátima, não foi discurso da Fátima. Né? Então a gente confunde as coisas, não foi o discurso que elegeu a Fátima. O que elegeu a Fátima, não, havia discurso como há vários discursos, né? Mas o que elegeu a Fátima, aliás, sabe que discurso eu acho que não elege? O que elege é a história das pessoas, é o conhecimento das pessoas. O que elegeu a Fátima é a história dela, cara. A trajetória dela, as realizações da Fátima. E eu tenho o maior orgulho de 3 senadores, a Fátima está lá bravamente, né? Defendendo a democracia, enquanto os outros 2 envergonham golpistas declarados, assumidos, com a testa carimbada no golpe. Eu tenho meu orgulho, cara. Deputado, a gente já está encerrando a entrevista, né? O senhor já tem um compromisso aí daqui a pouco. Mas eu queria perguntar qual, entre as propostas do senhor para a cidade, qual é aquela que o senhor elege a principal e o que o senhor pretende apresentar? Olha, Igor, eu desconfio de quem tem uma proposta principal, a bala de prata, viu, cara? Então eu não tenho a proposta principal. A ponte, né? para Noronha. Porque aí é bala de prata, né, cara? Político com bala de prata não dá. O que eu tenho feito, nosso programa de governo, inclusive, está aí, né, no site do TRE, vai estar aí nas nossas redes, apresentado para as pessoas lerem e tal, e comentarem. O que eu tenho dito é que nós precisamos inaugurar um outro padrão de administrativo, né, que eleja o diálogo e a participação popular como centro da gestão. Né. Acho que ninguém, por mais que conheça, eu, modéstia à parte, conheço bem a cidade, tenho ao longo da minha vida dedicado a estudar a cidade, a conhecê-la, a dialogar com os pensadores da cidade, com o povo, mas nem assim eu tenho uma resposta para tudo. Então a gente precisa dialogar, abrir participação. Outro dia eu estava estudando, cara, você sabia que Natal tem mais de 30 conselhos setoriais, cara? Mais de 30, velho. É de esporte, política urbana, de saúde, de tudo. Você não vê uma notícia que tem reunião desses conselhos, cara. Uma notícia de reunião, é só para traça, para papel, entendeu? Está lá no papel. Né? Você tem uma democracia de papel na cidade, né? Então você precisa criar um outro espírito de participação, fazer o orçamento participativo, criar o diálogo. É isso que eu vou fazer, cara. Eu vou fazer isso. Então, bala de prata, tô fora, tô longe, entendeu? Então é isso. Deputado, para a gente encerrar aqui, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é do Silvio, ele está mandando aqui algumas perguntas. Ele quer saber o seguinte, o Lula, quando esteve em Natal, durante a convenção, lá no ginásio do DED, ele fez um discurso que foi bem aclamado e no meio desse discurso ele chamou o governador Robson Faria de traidor. O senhor concorda com ele? Ele falou que o Robson não tem nenhuma dívida com ele, né? Você lembra que ele falou isso? Também. Também, né? Falou que não tem nenhuma dívida. Então cada um faz o que achar que deve fazer. O PT apoiou ele, o PT teve uma hombridade. Quando ele bandeou lá pro golpismo, a gente caiu fora. O golpista nós estamos fora, cara. Queremos democracia e outro caminho. É traidor? Naquele momento foi sim, lógico, por que não? Né? O Lula chegou, nós chegamos junto, o cara vai fazer o que fez. Qual é a palavra que você daria a isso, cara? No possível segundo turno, o senhor aceita o apoio Aceito do golpista? o apoio de todos os eleitores, o voto de todos os eleitores, cara. O seu, o de Alain, da redação do Novo, né? De todo mundo aqui, cara. Eu quero ganhar as eleições com voto. Tá? Agora, as pessoas votam em mim sabendo qual é a minha oposição. Não vou fazer média para ganhar voto, entendeu? Tá aí um negócio que eu não faço, é média na política, cara. É para agradar? Não tem chance zero, cara. Chance zero. Tem a minha posição e todo mundo vota em mim sabe qual é a minha posição. Não tem mágica aqui, cara. Então tá, deputado, a gente agradece mais uma vez sua presença aqui. Lembrando que a gente está chegando aqui a aproximadamente 40 minutos, né, 38 minutos de live. O deputado Fernando Mineiro ele tem um compromisso de campanha, o tempo é curto e tem que ir. E lembrando que ele vai entrar, ele se comprometeu aqui de entrar e responder a quem porventura não deu tempo a gente passar aqui as perguntas. E eu deixo esse espaço, né? Agradeço novamente e deixo esse espaço para o senhor dar uma palavra final, falar onde é que o pessoal pode acompanhar, ver as propostas do plano de governo, enfim. Então, primeiro eu quero mais uma vez parabenizar aí o pessoal do Novo pela ideia, agradecer pelo bate-papo aqui. Eu acho que legal porque a gente sempre aprende coisas, né? Ver outros olhares e tal. Acho bom, a política exercita isso, né? E pedir para as pessoas acompanhar os candidatos, as candidatas, olhar as propostas, nas nossas redes, Mineiro Prefeito, lá tem lá os nossos programas, a gente está colocando na nossa agenda lá todos os dias, e o conjunto de propostas para a cidade, na área da juventude, das minorias, né? Ontem teve lá a parada gay lá, a discussão do LGBT, eu estou nessa discussão, estou lá, tenho uma posição muito clara em relação a todos os temas. E se tem uma coisa que as pessoas podem esperar de mim é não se esconder diante da crise, cara. Nós queremos enfrentar as questões críticas, assumir posições, por exemplo, não vou fazer o papel que o prefeito fez de avestruz dessa questão da segurança, né? Meu programa de governo tem um item, um capítulo todo dedicado a cidade e segurança, cara. Tá lá a questão do Uber, por exemplo, né?
defendo que seja regulamentado. São debates que são importantes serem feitos e vou fazer assim no processo eleitoral e na gestão. É isso, muito obrigado, legal aí. O novo tá aí, é 13. Então tá, valeu Igor, valeu a todo mundo que participou dessa live, muito obrigado a todo mundo que chegou aqui. A gente lembra que esse vídeo, né, para quem chegou agora, vai estar disponível na íntegra na nossa página facebook.com/Novo Jornal RN. Lá também estão todos os vídeos que a gente fez e lembrando que ainda falta a gente trazer aqui a Márcia Maia, candidata pelo PSDB, e o atual prefeito Carlos Eduardo Alves, que é candidato à reeleição. A gente espera contar com eles. A Márcia já está marcado para amanhã e a gente está tentando marcar ainda a entrevista com o Carlos Eduardo Alves. Se você que é eleitor dele, dá uma cobrada para ele vir aqui dialogar com você, dialogar com a gente e falar o que é que ele pensa para Natal do amanhã. Valeu a todo mundo que acompanhou. Acompanha a gente nas nossas redes sociais, Novo Jornal RN no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no Twitter, onde tiver rede social a gente está entrando lá e adiciona no nosso WhatsApp, é o 99113 3526, você manda seu nome e o bairro onde mora e a gente fica mandando para você as principais notícias do dia aqui de Natal, do Rio Grande do Norte e também do Brasil. Valeu, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Amanhã a gente volta às 17 horas para entrevistar a Márcia Maia dentro dessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Natal. Valeu!